Importância do Jesus histórico na minha prática pastoral, no exercício do meu ministério pastoral. Eu destacaria a imagem, a recuperação dessa imagem do humano. A religião, na religião a gente tende a divinizar e distanciar-se sempre do sagrado. Ele é tão poderoso, tão onipotente, tão onisciente, tão, que a gente vai se distanciando cada vez mais desse Deus. Cria uma relação de quase inatingível. É meio paradoxo, mas é como se a gente não tivesse de fato uma relação, porque a gente se distancia. Quando a gente recupera essa imagem do Jesus histórico, esse Jesus humano, esse Jesus que caminhou com o seu povo, a gente traz à tona uma relação. De fato, a gente se relaciona com Deus. Porque a gente consegue enxergar nesse Jesus as mesmas particularidades que a gente tem no nosso dia a dia. Esse Jesus que se defronta com problemas culturais, esse Jesus que convive com a sua cultura, com a sua nacionalidade, com a sua família, com o contexto socioeconômico de sua época. Então, esse Jesus fica mais proximal. É um Jesus que traz em si as minhas questões. É um Jesus que sofre. É um Jesus que chora quando perde um amigo. É um Jesus que para e descansa. É um Jesus que se preocupa com a alimentação. Está sempre aí partilhando o pão ou perguntando para alguém: eu posso dormir na sua casa, posso partilhar o pão com você? É um Jesus que está ali, está no dia a dia, que canta salmos, que vai em festas, que se envolve com a cultura. É um Jesus que tem carne e osso, como eu e você, é muito proximal. E aí nessa relação, quando a gente consegue enxergar Jesus com essas características, a nossa relação com o divino passa a ser outra. Por exemplo, no meu ministério, trabalhando com adolescentes, a gente pode imaginar as dificuldades dos nossos adolescentes em firmar a sua fé, em confrontar-se com a sua realidade, com a sua cultura e ao mesmo tempo com todo um discurso aí que é imbuído de santidade, de exclusividade. E aí a gente encontra nesse Jesus um Jesus que participava da cultura, da sua festa, das festas da sua época, e esse Jesus que discute que questiona os doutores da lei ali no templo. É um Jesus que está caminhando, que está construindo a sua identidade tanto quanto os nossos adolescentes hoje. Então, enxergar essa possibilidade reforça a nossa crença, a nossa fé. Por outro lado, a gente tem também um Jesus que ajuda e que inclui o tempo todo as mulheres que estavam sendo excluídas no seu tempo. Então elas são trazidas para esse convívio, são valorizadas. Numa sociedade em que as mulheres são sempre deixadas de escanteio, como a gente vê ainda hoje dentro da nossa cultura e da nossa religião, recuperar essa imagem desse Jesus inclusivo reforça essa identidade feminina e reforça essa participação das mulheres no meio da comunidade, tal como ele fez com as crianças também. E isso só é possível porque ele caminhou, porque ele estava ali, porque ele conviveu com essas pessoas e a partir dessa convivência ele estabelece então o seu ministério. Quando a gente consegue recuperar essa imagem, aí a gente tem uma relação, aí a gente tem uma experiência, um encontro real com Deus, né? Uma experiência real e verdadeira com esse Deus que não está distante, mas que está perto, que sente, que é gente como a gente, que tem dor, que tem cheiro, que tem história, que pulsa pela vida. Então, quando a gente consegue recuperar essa imagem, aí sim a gente consegue viver a completude do Evangelho e compreender de fato o que é ser cristão e compreender que ministério é esse que Jesus então foi chamado a desenvolver. Por isso que é importante recuperar a imagem desse Jesus histórico e trazer para a realidade das nossas comunidades.